Eu fui parar na COP no dia seguinte à minha formatura de Engenharia Mecânica no Paraná, por imposição de um diretor da Promon. Eu, na verdade, tinha um emprego quase garantido na Promon em São Paulo. Eu me formei em Curitiba, mas esse diretor que queria me contratar, ele disse para mim que o meu diploma não valia. Meu diploma de engenheiro mecânico não valia. E que a Promon só contratava pessoas do ITA e da Poli. Vai fazer um mestrado na COP. Depois a gente contrata. Assim eu vim parar na COP, onde o Coimbra e o Ripper me garantiram uma bolsa do CNPq, numa visita prévia que eu fiz. E assim que eu me formei, no dia seguinte eu estava no curso de nivelamento, dia 3 de janeiro de 71, no curso de nivelamento para o mestrado. Já desde o nivelamento para o mestrado, a COP me surpreendeu e me colocou num universo muito mais matemático em relação à engenharia do que eu estava acostumado, mas com uma visão da matemática que acabou aproximando física, matemática e engenharia dentro de um bolo inseparável, coisa que no aprendizado de graduação não tinha esse casamento completo. E a primeira revolução da COP, fora o fato de vir morar no Rio de Janeiro, perto da praia, foi esse ambiente de total integração entre ciência e engenharia. Ou seja, primeira vez que eu via a engenharia sendo vista como ciência aplicada. A COP era muito pequena quando eu cheguei, né? A mecânica da COP tinha 5 anos de idade. Muitos professores estavam em doutorado no exterior, havia poucos professores, tanto que o meu mestrado eu acabei fazendo com a orientação do professor Silva Teles da Química. Mas logo de cara conheci esses professores notáveis. O diretor, que aos sábados de manhã, de bermuda, ficava lá vendo quem ia trabalhar no sábado. O Coimbra ficava lá olhando, quer dizer, era um lugar cuidado pelo seu fundador, com coordenadores de programa extremamente integrados com a direção, os programas muito valentes diante da situação de baixo financiamento. E fui convidado logo a dar aula, comecei a dar aula na graduação ainda como aluno de mestrado e acabei ficando, não quis ir para São Paulo, nem para Promon, nem nada disso. Acabei optando por essa carreira que eu segui durante 37 anos, até me aposentar em 2007. De todas as atividades que nós desempenhamos na COP, eu acho que a formação de pessoas, sem dúvida, foi a mais relevante. Fizemos um levantamento só do Laboratório de Acústica e Vibrações em torno de 2005, de nossos mais de 100 graduados em mestrado e doutorado, onde eles estavam, e a maioria estava na função, na profissão, sem desvio de função, ou em universidades, ou em indústria, ou como consultores, mas sempre trabalhando naquela engenharia e praticamente na especialidade em que tiraram seu mestrado e o doutorado. Eu me lembro que a minha esposa, quando eu estava mais ou menos uns 4 anos na COP, ela entrou no corredor do bloco G, térreo, onde ficava a mecânica ainda, mecânica e química, e disse: nossa, isso aqui parece um outro mundo, as pessoas andam, mas elas estão todas pensando em alguma coisa. Será que é tudo maluco? Não, eu digo, é um tipo de maluco muito produtivo. Foi muito legal esse clima da COP, enquanto aluno, na relação com os professores, a forma carinhosa e atenciosa como os professores, quando eu era aluno, foram me promovendo, me empurrando para cima, convidando, incluindo. O professor Ripper me chamou para fazer um trabalho com ele de acústica aplicada numa indústria na Avenida Brasil, uma metalúrgica. Em 1972, eu não tinha terminado o mestrado, eu já estava fazendo um trabalho de medição de campo com resultados muito interessantes para aquela indústria. Uma sequência de laboratórios de acústica e vibrações foi uma história que foi o eixo da minha vivência dentro da COP. O primeiro laboratório foi fundado pelo professor Ripper, no bloco C, quando a mecânica foi depois atrás do laboratório. O laboratório já era no bloco C e era um pequenino laboratório onde ele desenvolveu vários experimentos
de acústica, inclusive propagação em meios porosos, em colaboração com o Sr. Massarani, e coisas interessantíssimas. E depois, então, muitos anos mais tarde, depois, no final do meu doutorado, o professor Jules, que chegou da França, fez um laboratório lá no Bloco H com sistemas, junto com o pessoal de sistemas, para fazer um trabalho de inteligibilidade da palavra, reconhecimento de voz, já na década de 70. E então, em 78, nós montamos juntos, eu e o professor Jules, um laboratório no subsolo dos fundos do Bloco E, um lugar absolutamente infecto. A COP não tinha espaços de laboratório para expansão, e fizemos aquele laboratório de acústica e vibrações que durou 21 anos, até que o I-2000, então, nos deu um espaço maravilhoso, né? Um projeto excelente que o Piguelli desenvolveu com apoio de BNDES, Petrobras, né? E foi onde nós ganhamos um grande espaço, que nós só conseguimos equipar depois usando recursos de consultoria, de serviços Coptec, que nós digamos, fizemos uma renúncia de ganho pessoal e colocamos, mobiliamos e equipamos o laboratório. Era uma época bem diferente da época recente, que se caracterizou até uns 2 anos atrás por uma abundância de recursos e que resultou nesse florescer de construções e equipamentos e laboratórios. Era uma época muito mais difícil. Os primeiros 20 anos foram extremamente difíceis. Os salários de professores, até muito pouco tempo atrás, eram muito baixos, eram quase ridículos. Você não podia, numa reunião qualquer, contar qual era o teu salário. Era um salário, para vocês terem uma ideia, teve momentos em que o professor adjunto da FRJ, ele ganhava menos que $1.000 por mês, né, que é a equivalência. Então você vê que era muito sacrificado. Nós recebíamos alunos de alto nível, muito bom nível. E essa tendência mudou um pouco com o tempo, porque quando o mercado brasileiro ficou muito acelerado e muito empregador, a gente sofreu muito dreno de formandos de alto nível. Nós tínhamos que brigar para segurar formandos de alto nível. Então, nós sofremos algumas oscilações assim, em que a gente ficou prejudicado na pesquisa alguns anos, porque os alunos muito bons, eles queriam logo ganhar dinheiro no mercado. Agora, alguns excelentes sentiram o mesmo que a gente e não foram ao mercado atraente e foram fazer mestrado e doutorado. E com isso tivemos algumas produções muito interessantes. Então, são as coisas que eu me lembro de imediato como eixo dessa história. Nós tivemos períodos na mecânica com muitos professores e com poucos professores. Tivemos períodos muito críticos de saídas. Nós tivemos questões políticas que afetaram grandes professores nossos, como o Bevilacqua, por exemplo, que saiu numa situação difícil, sempre nos apoiou, estando fora, mas saiu. O professor Ripper, que foi para o CEPEL, depois, graças a Deus, ele voltou e nos ajudou na fase final minha no laboratório. Já tínhamos o professor Ripper de volta. A relação com os funcionários, pelo menos do meu ponto de vista, a minha relação com os funcionários e com os alunos sempre foi muito boa. Então, eu sempre contava com muitos amigos. Uma das coisas ruins da aposentadoria que eu tive é que, embora eu tenha muito boas relações no atual mercado de trabalho, onde eu sou consultor, o ambiente de relacionamento com os alunos e com os funcionários da mecânica era sempre muito bom, né, com a Coptec também, com a administração central da COP. Era um clima excelente, um atendimento muito pessoal, havia uma informalidade respeitosa até um certo ponto. De vez em quando a gente caía na gandaia, digamos assim. Fui avesso à participação excessiva em política e administração universitária. Mas isso são questões pessoais. Embora eu tenha bastante desembaraço de comunicação, eu não gosto muito das coisas que eu enfrento quando lido com política. Como na questão política, eu sempre fui considerado pela direita como um sujeito de esquerda e pela esquerda como um sujeito de direita, porque tinha uma certa independência de pensamento. Então, eu nunca fui alinhado com nenhuma tendência, mas eu sempre apoiei as pessoas e os projetos que eu achava que eram positivos. A COP me surpreendeu desde o começo.
mas era uma coisa mais modesta e o país tinha muito divórcio entre a COP e o país. A falta de financiamento à pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do país impuseram à COP um movimento em direção ao mercado presente. Então, de certa maneira, floresceu toda uma atividade, inclusive eu mesmo participei, toda uma atividade de consultoria e desenvolvimento de projetos em convênios com empresas e com a Petrobras e com empresas privadas, que eu acho que ela reflete também a pressão da necessidade do país em relação a um instituto com tamanha reunião de tanta competência, né? E eu acho que para a competência dos professores da COP isso foi bom também. Porque nós vivemos uma situação na década de 70, uma tendência mundial, que levou toda a pesquisa em engenharia para a área computacional e simulação computacional. E deu um grande golpe não só de falta de financiamento, como falta de motivação na área experimental. Então, os experimentalistas, por vocação, os que tinham desejo de montar, tiveram muita dificuldade no país. E como era muito mais fácil você montar você tinha um núcleo de computação com grandes máquinas. E depois, computadores pequenos que começaram a ser grandes máquinas. E você começou a desenvolver muito a parte computacional. Na carreira de um engenheiro que fez pesquisa a vida inteira e que trabalha em computação, às vezes a engenharia real e as demandas ficam num nível muito mais baixo, digamos assim, muito mais pé no chão. Então, isso deu à COP, numa fase inicial, um excesso de teoria em relação à realidade presente. Então, a gente tinha muito mais o que conversar lá fora do que com os nossos engenheiros brasileiros em volta. A migração da COP, especialmente com a questão do petróleo e também com outras áreas como a nossa área, que fizeram laboratórios, que fizeram experimental e simulação acoplados, ou as duas coisas, investiram na engenharia como um todo, eu acho que ela melhorou o padrão dos professores em relação às demandas práticas dos alunos também. Então, um aluno hoje em dia da UFRJ, que é mesmo da graduação, que é totalmente fertilizada pela COP, né? Foi a grande ação na graduação foi a presença da COP e da obrigação que nós tínhamos de dar aula na graduação e não sermos meros pesquisadores. Essa presença da COP e o aprendizado lá de fora com essa interface, eu acho que torna a COP uma instituição mais realista. Mas não vou falar de política, dessa coisa de administração, de querelas, não, porque isso não interessa e nem eu entendo bem. Acho que ela é presente. Depois que eu me aposentei, eu já estava no mercado como consultor, através da Coptec. Depois que eu me aposentei e fui ao mercado plenamente, eu vejo quando o pessoal fala, não, a COP, porque a COP isso, simplesmente é um marco. Para os engenheiros do Brasil, em qualquer lugar, a COP é um marco, como a Unicamp hoje em dia aparece, Santa Catarina e tal, mas a COP é um marco em engenharia, na mecânica e em outras áreas também. Quero destacar uma atividade na qual nós orientamos teses, fizemos coisas interessantes na área acadêmica aplicada, numa área que junta acústica com vibrações, com processamento de sinais, que é a área de diagnóstico de engenharia. E nós até conseguimos diagnosticar alguns problemas gravíssimos em estruturas, em equipamentos montados em estrutura, dinâmica de estruturas, máquinas que quebravam sistematicamente em siderurgia, em petroquímica e tal. O que nós víamos eram engenheiros com muita experiência em campo, que nos davam todos os recursos que nós precisávamos para que nós diagnosticássemos, mas eles não conseguiam. E a gente viu que o que fazia que nós conseguíssemos diagnosticar não era nenhuma experiência prévia, que cada processo que nós íamos diagnosticar para nós era novo, que nós às vezes tínhamos que aprender o beabá daquele processo para poder começar a falar sobre ele. Só que a verdade, a solução, estava lá nas coisas mais básicas da mecânica e da física, em coisas que você equacionava e que resultavam no diagnóstico pelos princípios básicos. E a pessoa que está no mercado, ela aprendeu 1000 manuais de máquinas, sabe comprar, sabe vender, sabe construir, mas ela não sabe o princípio, às vezes, ela esqueceu do princípio,
que rege o funcionamento daquela técnica. Quando você tem essa integração, né, de física matemática com as consequências da física aplicada às máquinas, né, porque a engenharia mecânica, por exemplo, é física aplicada à máquina, né, física aplicada. Então, isso resulta numa capacidade, numa visão, assim, o imperador está nu, você enxerga um princípio onde o sujeito está muito, digamos assim, apavorado com a complexidade do sistema. Mas aquele sistema complexo faz uma série de operações perfeitamente físicas e que você consegue, um olhar parece ingênuo, mas na verdade ele é armado com toda aquela formação, que é o que os nossos alunos levam, pelo menos basicamente, para o mundo quando eles vão, como mestres, doutores, e mesmo os que nós graduamos hoje em dia, levam uma visão mais completa, mais que atravessa tudo. Havia, antes da existência da pós-graduação, havia engenheiros, tipo Leonardo da Vinci, havia engenheiros cuja vida de profissional liberal, com um escritório na cidade, calculista de estrutura, que faziam o espectro todo. Eles estudavam o tempo todo, como tem médicos que fazem, estudavam o tempo todo, davam aula, faziam projetos, participavam de instituições, clube de engenharia, sindicato, tudo, em uma única vida. Os sujeitos faziam tudo. Com a pós-graduação, nessa época da pós-graduação já começou a acontecer essa massificação em que o engenheiro, a vida não permite mais, o sujeito ele é jovem, terminou uma universidade e dá uma tarefa que ocupa toda a energia, ele chega em casa cansadíssimo, ainda tem o transporte, que hoje em dia onera 30% da energia do dia, então ele não consegue fazer essa vida ampla, universal. Eu acho que um lugar de sucesso, um caso de sucesso, né? Já um case, né? A gente vê muito esse tipo de linguajar, né? Um case de sucesso como a COP. Né? Você vê outros. Se você pegar e analisar, não foram só os financiamentos, não foi o fundão, o maravilhoso ar do fundão, não foi isso que foi o case de sucesso. O case de sucesso são as pessoas. Começando por seu fundador e sua dedicação, o Coimbra, com o amor pelo que estava fazendo, o entendimento que a maioria dos outros coordenadores que ele convocou tiveram desse espírito logo no começo, e a manutenção, apesar de todas as transformações, a manutenção de um determinado espírito, uma determinada forma de ver a vida profissional que a COP mantém até hoje. Existe uma coisa singular. Mesmo quando eu visito outros departamentos, às vezes eu encontro uma coisa similar em departamentos em que eu vejo que os fundadores fizeram mestrado, doutorado na COP, tiveram relações com a COP. Claro, não vou dizer que só tem aqui, só tem ali, mas essas pessoas que, por exemplo, na minha vida foi basicamente o fundador da COP, o professor Ripper, que me convidou e começou comigo, o professor Bevilacqua, que foi meu orientador de doutorado e meu amigo, e basicamente todos esses colegas depois da mecânica que formaram, como o Ciesco, como os meus 4 colegas da acústica, o professor Hans, que teve pouco tempo lá, mas que a gente desenvolveu uma amizade que dura até hoje, e que eu sempre visitei na PUC, na Unicamp, sempre tive essa relação, alguns professores de outras universidades com quem eu me relaciono, mas eu acho que as pessoas é que fizeram. O pessoal da Secretaria da Mecânica, por exemplo, a Maísa, que nós temos muita saudade, a Vera, os funcionários, a Bia, o Boca, né? Sim, a gente não estava perdido lá dentro daquela. Tinha tempos no fundão em que você tinha uma linha de telefônica para todo um departamento, e você tinha um recado de casa, ligue para casa urgente, ficava discando 0 até conseguir uma linha. Hoje em dia a gente puxa o celular do bolso, entende? Então, as pessoas fizeram aquilo em condições extremamente adversas. Teve períodos assim com quase zero professor, em que a mecânica atravessou esperando voltarem os professores. Então, eu me sinto parte daquilo, construção dos laboratórios, formação dos alunos, relação entre todas as pessoas ali, a relação entre os professores,
Eu só ocupei a coordenação do programa durante 2 anos, de 91 a 93, creio, e não fui muito vocacionado para ficar buscando cargos administrativos, mas eu acho que as pessoas fizeram. Então, até hoje em dia, quando eu falo com meus colegas, né, ou às vezes passo por lá, eu vejo que é um carinho, a gente construiu uma vida inteira juntos. Mesmo quando a gente tinha antagonismo. O Luiz Carlos Martins, a gente discutia muito política na época do governo militar, né? Então ele era mais à direita, eu era mais à esquerda. Só que eu, para a esquerda, não era esquerda, né? E a gente discutia muito, a gente ficou uma amizade pro resto da vida, entende? Sempre muito respeitosa, apesar dos rompantes, né? Que a gente lembra muito bem, né? Mas tivemos amizade e tal, a gente lembra de colegas que já faleceram, de outros que estão aí. Eu acho que você tem um recado para os nossos colegas, continue em frente, porque foi uma das coisas mais significativas que o Brasil produziu nos últimos 50 anos, foi a COP.